Meu nome é Renata, tenho 38 anos e durante 12 anos eu fui aquela pessoa que dava conta. Eu não estou falando de dar conta só do meu trabalho, não. Eu estou falando de dar conta da minha mãe, do meu irmão, do aluguel atrasado deles, de remédio, de consulta, de problema que aparecia numa terça-feira às 10 da noite. Eu morava num apartamento pequeno, desses que a janela da sala dá para o muro do prédio vizinho. Era ali que eu respirava quando chegava do trabalho. Tirava o sapato, colocava água para ferver e tentava convencer meu corpo de que eu ainda era uma pessoa, não só uma função. E mesmo assim, o celular sempre apitava. Minha mãe dizia que eu era a cabeça da família. Falava como se fosse elogio, mas era uma coleira. Meu irmão, o Diego, era o tipo de homem que sempre tinha um plano e nunca tinha uma consequência. Quando alguma coisa dava errado, ele sempre tinha alguém para culpar. E quase sempre esse alguém era eu. Eu trabalhava numa clínica de imagem, na recepção, e fazia de tudo um pouco. Pegava guia, organizava fila, segurava choro de paciente, engolia grosseria de médico, sorria para quem não me via. Eu aprendi a existir no modo silencioso. Só que silêncio também cobra. Cobra no sono leve, na gastrite, na dor no ombro que não passa. E cobra quando você percebe que para todo mundo você é forte. Então ninguém precisa ter cuidado com você. Naquela época eu ainda acreditava numa coisa muito básica. Que se eu fosse correta, se eu fosse justa, se eu carregasse o que era pesado, algum dia a vida ia me devolver isso em respeito. Eu não imaginava que iam usar justamente a minha correção para me esmagar. Eu não imaginava que um papel com carimbo, um laudo, ia valer mais que a minha palavra inteira. Começou pequeno, como sempre começa. Renata, faz um pix para mim que eu te devolvo sexta. Renata, posso deixar as crianças com você rapidinho? Renata, fala com o dono da casa, você sabe conversar melhor. E eu fazia. Fazia porque eu achava que família era isso, ser útil. Só que ser útil vicia os outros e te anula. Eu lembro de um domingo específico, chovendo fino, a sala com cheiro de roupa secando dentro de casa. Minha mãe sentada no sofá, com a manta no colo, e meu irmão andando de um lado para o outro. Ele tinha se metido numa confusão com o carro do amigo, um acidente, segundo ele, nada demais. Só que tinha BO, tinha gente machucada, tinha um dono de oficina ameaçando processar. Diego olhou para mim como quem olha para um caixa eletrônico e soltou bem calmo. Você resolve para mim, né? Você sempre resolve. Eu perguntei, mas o que aconteceu de verdade? E ele veio com aquela resposta que corta por dentro. Você vai começar a me julgar agora? Minha mãe fez aquele barulho com a boca de impaciência e falou: Renata, não piora. Ajuda seu irmão. E eu ajudei. Liguei para a oficina, conversei, parcelei. Fui na delegacia com ele. E sabe o que eu ganhei? A sensação de estar pagando por coisas que eu nem vivi. Foi assim que eu virei apoio. Ninguém me pedia com carinho, me exigia com naturalidade. Como se eu tivesse nascido com essa obrigação. E o pior é que eu fui aceitando, porque eu tinha medo do que acontece quando a gente diz não. Medo do silêncio deles, da culpa, de virar a egoísta da história. No fim daquele mês eu estava com o cartão estourado, o corpo cansado e a cabeça cheia. E mesmo assim, eu me sentia invisível. Como se eu só existisse no momento em que alguém precisava de mim. Naquela fase, eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo. Como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já passou por isso, de carregar a sua família nas costas e ainda assim ser tratado como obrigação, me conta nos comentários, porque eu sei que eu não sou a única a viver isso. A injustiça não veio com grito, veio com detalhes, com frases jogadas com ironia, com aquele jeito de te diminuir sem parecer agressivo. Meu irmão começou a trabalhar com um cara chamado Mauro, desses que se vestem bem e falam baixo, como se tudo fosse segredo. Eu não gostava. Não por ciúme nem nada, era instinto. O tipo de instinto que o corpo avisa antes da mente aceitar. Diego começou a aparecer com dinheiro e depois sumia. Pagava um jantar para minha mãe, comprava um presente barato para mim e dizia:
Tá vendo? Eu tô melhorando. Só que quando eu perguntava do trabalho, ele desconversava. E quando eu insistia, vinha o ataque. Você quer mandar em tudo. Eu comecei a reparar em coisas estranhas. Um envelope pardo guardado no armário da minha mãe, um celular antigo do Diego que ela escondia para ninguém pegar, um comentário atravessado de uma vizinha. Seu irmão anda com gente perigosa, viu? Eu sentia vergonha de ser a chata, a certinha, a que tá sempre preocupada. E ao mesmo tempo, eu sentia raiva de ninguém ter a mesma preocupação comigo. Teve um dia que eu cheguei do trabalho e a luz do apartamento da minha mãe estava apagada. Eu bati palma, chamei, nada. Quando eu já estava com o coração na boca, ela abriu a porta com o rosto inchado de choro. Disse que tinha sido uma discussão boba com o Diego. E eu perguntei, ele encostou em você? Ela respondeu, não começa, Renata. Você sempre quer transformar tudo em tragédia. Ali eu senti uma coisa humilhante. Ela preferia me fazer parecer exagerada do que admitir que tinha algo errado. Porque admitir seria ter que agir. E agir dá trabalho. A minha vida virou isso. Eu vendo o perigo se aproximar e todo mundo fingindo que era só vento. Eu ia dormir e pensava, eu tô ficando paranoica. Aí eu lembrava das contas, do BO do carro, do tal Mauro. E a paranoia virava lucidez. Foi nessa fase que eu comecei a entender uma coisa dura. Família também pode escolher o membro mais forte para sacrificar. Não por maldade declarada, mas por covardia. A dor máxima veio numa terça-feira, de manhã cedo. Eu estava na clínica com o uniforme já meio amassado e o ar-condicionado no modo gelado demais. Meu celular vibrou e eu vi o nome da minha mãe. Renata, aconteceu uma coisa. A voz dela não era de choro, era de medo. Eu cheguei no prédio dela e vi 2 homens no corredor, um policial e um cara de terno com uma pasta. Minha mãe não me olhava nos olhos. Diego estava sentado no degrau da escada, com a cabeça baixa, fingindo de vítima. O policial falou que eu precisava acompanhar eles para esclarecer. Esclarecer o quê? Aí o homem do terno mostrou uma foto impressa. Um carro amassado, um corpo coberto por um lençol no chão e uma mancha escura no asfalto. Eu senti o mundo dar aquela inclinada. Ele disse que eu era responsável por um veículo que estava envolvido numa ocorrência grave. Um atropelamento com fuga. E o nome no documento de posse era o meu. Eu olhei para o Diego e falei num fio de voz. Que porra é essa? Ele levantou a cabeça e sem lágrima nenhuma falou. Eu ia te contar. Na delegacia eu descobri que meu irmão tinha usado meus dados para transferir o carro. Eu nunca assinei nada. Eu nunca vi esse carro, mas tinha papel. Tinha assinatura minha. E aí veio a parte que destruiu qualquer ilusão que eu tinha de justiça automática. O laudo. Um laudo pericial dizendo que havia indícios compatíveis com eu estar dirigindo. E eu pensei, como um laudo pode dizer isso se eu nem estava lá? Foi quando eu ouvi, num canto do corredor, um comentário rápido de um escrivão para outro. Tá tudo amarrado, o perito já fechou o laudo. Fechou, como se fosse uma encomenda. E ali eu entendi que a perícia, quando é manipulada, não precisa inventar um mundo inteiro. Ela só precisa escolher o que vai aparecer e o que vai desaparecer. E quando isso acontece, a tal cadeia de custódia da prova, o registro e rastreabilidade dos vestígios, vira uma palavra bonita para encobrir bagunça ou fraude. Eu pedi para ver o documento. Quando vi minha assinatura, eu tremi, porque parecia mesmo comigo. Era uma falsificação boa. E naquele segundo, eu senti a pior humilhação da minha vida. Perceber que alguém tinha treinado para me imitar. Minha mãe só repetia, calma, filha, vai dar certo. Mas ela não dizia a palavra principal, inocente. Ela não dizia, eu acredito em você. Eu fui liberada naquele dia, mas saí com uma coisa grudada em mim, uma acusação, um medo e uma certeza. Meu irmão tinha me colocado no lugar dele. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais por tantos anos, ou se eu só confiei na pessoa errada dentro da minha própria casa. Se fosse você no meu lugar, vendo um laudo fechado,
e uma assinatura falsificada te empurrando para o abismo, o que você faria? Me conta nos comentários, porque essa dúvida me acompanhou por muito tempo. Naquela noite eu não dormi. Eu sentei na cozinha com a luz amarela acesa, ouvindo o barulho do prédio. Porta batendo, elevador subindo, uma TV ligada em algum apartamento, e eu tentando entender como eu ia provar que eu era eu. Eu pensei em desistir, pensei mesmo em aceitar um acordo, em resolver do jeito mais fácil, em engolir a injustiça como eu engoli o resto da vida. Mas aí eu lembrei do corpo coberto no asfalto. Alguém morreu e alguém estava livre. No dia seguinte, eu fui atrás de um advogado indicado por uma colega da clínica. O nome dele era Dr. Ícaro. Ele me olhou com aquela calma de quem já viu muita coisa e falou uma frase que me deu náusea e força ao mesmo tempo. Se tem laudo, tem história. E se tem história, dá para achar a costura. Ele me explicou que prova precisa ter rastreio, registro, integridade. Que existe procedimento, cadeia de custódia, essas coisas que parecem técnicas, mas são a diferença entre a verdade e um teatro. E disse que quando alguém manipula, quase sempre deixa um rastro. Horário que não fecha, foto sem metadata, lacre sem assinatura, documento que apareceu do nada. A partir daí, eu virei outra pessoa. Eu comecei a anotar tudo. Data, hora, nome. Eu voltei na rua do atropelamento e falei com um frentista que trabalhava perto. Ele disse que viu um homem saindo do carro, nervoso, falando no telefone. E não era mulher. Eu pedi imagens de câmera de um comércio. O dono resistiu, disse que dava problema. Eu quase implorei. E quando ele me mostrou um trecho, meu estômago virou. Era o Diego, sim, entrando num carro minutos antes. A imagem estava ruim, mas era ele. Só que, quando o advogado pediu oficialmente, a filmagem sumiu. Disseram que o HD tinha sido formatado. Que pena, que coincidência. Foi aí que eu entendi a profundidade do buraco. Não era só meu irmão, era alguém ajudando. E o nome do alguém começou a aparecer nas entrelinhas. Mauro. Eu fui na casa da minha mãe e encarei os dois. Minha mãe tremia. Diego fez cara de desprezo e falou: "Você sempre foi dramática." Eu respondi pela primeira vez sem pedir desculpa: "Eu não sou dramática, eu sou o seu escudo, e eu vou quebrar esse escudo na sua cara." A reviravolta não foi um final feliz, foi um final verdadeiro. O advogado conseguiu uma coisa que ninguém esperava: uma inconsistência técnica no laudo, ligada a registro e cronologia do vestígio. Não era uma frase bonita, era detalhe. Horário de coleta incompatível com a preservação do local e com outros registros do caso. Um tipo de falha que, quando aparece, faz todo mundo ficar quieto porque ameaça o castelo inteiro. Quando isso veio à tona, o tom mudou. A autoridade que antes me olhava como culpada começou a me olhar como risco. E risco, nesse tipo de história, às vezes vira alvo. Diego me ligou numa noite, falando baixo, como se estivesse do meu lado. "Renato, para com isso, você vai acabar com a mãe." E eu ouvi ali a manipulação mais antiga do mundo: transformar a culpa do agressor em responsabilidade da vítima. Eu respirei fundo e falei: "Você já acabou com ela. Você só quer que eu carregue a culpa no seu lugar, como sempre." Minha mãe apareceu no meu apartamento dias depois. Ela entrou devagar, olhou ao redor, como se estivesse vendo minha vida pela primeira vez, e disse, com a voz pequena: "Eu sabia que ele tinha feito coisa errada. Eu não queria perder meu filho." E eu respondi: "E eu? Você não teve medo de me perder?" Ela não respondeu, e aquele silêncio foi a última facada. O desfecho veio quando meu irmão foi chamado de novo para depor, e pressionado, tentou jogar a culpa no Mauro. Só que o Mauro não era bobo, e quando ele percebeu que ia ser usado, ele se protegeu do jeito mais sujo, entregando parte do esquema. Não foi justiça perfeita, mas foi o suficiente para minha acusação cair e para a investigação mudar de direção. E o que mais doeu foi perceber que a minha família não comemorou minha inocência. Eles lamentaram o estrago, o clima, a vergonha no prédio. Minha mãe me pediu perdão do jeito dela, fazendo café.
colocou a xícara na minha frente e disse: "Você sabe que eu te amo." E eu, com uma calma que eu não conhecia em mim, respondi: "Amor sem escolha não me protege. Eu não vou ser seu colchão emocional." A decisão controversa foi essa. Eu me afastei. Não fiz escândalo. Eu só parei de atender, parei de pagar, parei de correr e doeu como luto, porque a verdade é que eu não perdi só um irmão. Eu perdi a versão de mim que achava que sacrifício compra respeito. Eu sei que muita gente vai me julgar por eu ter me afastado da minha própria mãe depois de tudo. Mas só quem vive sabe o peso de ser escolhido como bode expiatório dentro de casa. Se você estivesse no meu lugar, você teria cortado contato também ou teria ficado por família? Me conta nos comentários. Eu quero muito ler sua opinião.